Bueno, pedimos que todos se vayan arrimando, entonces ya damos inicio con la segunda parte de las charlas. Agradecemos a todos los auspiciantes, Rainbow, Agroterra Bayer, Pertilco, Solares, Dagoberto Barcelos y Novatech y ADP. Seguimos ahora con el ingeniero Antonioni de WR Asesoría, que nos va a hablar un poco sobre drenaje de soja en campos arroceros. Pedimos que se sienten todos nomás, que ya arrancamos. Alô. Boa tarde a todos. Me chamo Antonioni Winkler, sou engenheiro agrícola, sócio da proprietária da WR Assessoria Agrícola, empresa brasileira que presta serviços a respeito de gestão de água no campo, no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Alex, ao Edson Chagas, pelo convite de estar aqui, podendo estar aqui hoje falando neste primeiro evento da Vettori. E com certeza é o primeiro evento de muitos que vão ocorrer, um evento de muita qualidade, muita gente boa hoje prestigiando, e para mim é uma satisfação estar aqui podendo falar desse tema para todos. Então eu vou, como o Tito me solicitou, falar um pouco de manejo de água. Eu vou abordar os seguintes temas. Vamos falar um pouco de macrodrenagem, microdrenagem, irrigação e alguma coisa de sistematização, correção de microrrelevo ou a suavização, como comumente estão chamando. Então, o grande desafio da soja, com certeza, é ter que se adaptar ao ambiente onde o arroz é o anfitrião. As nossas áreas de várzeas gaúchas e uruguaias são muito parecidas e os problemas são os mesmos. Basicamente, a gente tem um problema de topografia, tipo de solo e infraestrutura. Topografia porque a gente está num ambiente totalmente plano, não existe energia para essa água se mover com velocidade, o movimento da água é lento. O tipo de solo é um solo que tem pouca capacidade de armazenamento de água, o movimento da água no interior dele é muito lento, isso dificulta a drenagem, dificulta a aeração. E temos muito problema de infraestrutura. Infraestrutura que eu digo são estruturas de canais de drenagem aptos para promover uma drenagem para a soja em tempo adequado para a gente atingir altas produtividades. Dentro desses três itens que eu selecionei como principais, topografia e tipo de solo não tem como a gente mexer, mas na infraestrutura tem bastante coisa para a gente fazer. A primeira delas, então, como eu tinha elencado, a questão da topografia a respeito da declividade. A gente tem áreas muito planas, onde o movimento da água se dá de forma lenta, diferente das áreas de terras altas, que a gente tem a energia do movimento que proporciona maior velocidade de escoamento. A gente falando do tipo de solo, como eu falei anteriormente, nesse slide eu mostro para vocês um plano solo. 55% das áreas gaúchas são esse tipo de solo. E para vocês terem uma ideia, esse gráfico aqui fala de infiltração, velocidade de infiltração de água no solo e quanto acumula de água no solo no tempo. Então aqui só para vocês terem uma ideia, a partir de 2 horas depois que iniciou a precipitação, 2 horas após o início da chuva, a infiltração de água para dentro do perfil desse tipo de solo é 0.
Ou seja, 2 horas após o início da chuva, já não infiltra mais água. Para onde é que vai essa água? Escorre pela superfície. Então, ela vai por drenos, por sangas, ou ela fica empoçada por cima do campo, como na maioria das vezes. E só para vocês terem uma ideia, nessas 2 horas, infiltrou para dentro desse solo apenas 9 milímetros. Ou seja, se choveu 30 milímetros em 2 horas, apenas 9 infiltrou e 21 milímetros foram escorridos. Só para fazer um contraponto, um solo argiloso de terras altas, em 2 horas ele atinge uma taxa de infiltração básica de 10 milímetros por hora. O que isso quer dizer? Se nós tivermos uma chuva com uma intensidade de 10 milímetros por hora, nesse tipo de solo aqui não escorre água. E em 2 horas, esse solo teve uma capacidade de armazenamento de 40 milímetros. Ou seja, a diferença de tipo de solo das terras altas para as terras baixas é muito grande em termos de física do solo, em termos de pedologia de solo, em termos de armazenamento de água de solo no perfil. E isso aqui a gente não tem como mudar. O tipo de solo e a topografia a gente não tem como mudar. Agora, a respeito das infraestruturas, a gente tem muita coisa para fazer. Porque quando é uma área arrozeira, cabe um comentário aqui que o que foi dimensionado nas áreas de várzea foi as estruturas para irrigação. Os drenos foram feitos de forma muito aleatória e até hoje ainda são. Então, quando você começou a se estruturar essas áreas, você sabia qual era a área que queria. Eu quero irrigar 100 hectares de arroz, você sabe quantos litros por segundo tem que colocar para irrigar 100 hectares de arroz. E para drenar 100 hectares de soja na área de várzea, alguém sabe me dizer qual é a vazão que o dreno tem que ter para suportar? Então essa que é a analogia inversa que a gente tem que fazer para ter soja de fundamento em área arrozeira. Nós temos que fazer o pensamento inverso. No arroz, vazão para colocar água. Na soja, vazão para tirar a água. Depois que nós domar a drenagem, aí sim vamos passar para irrigação e correção para microrrelevo. Então, dentro de uma hierarquia, dentro de uma propriedade, a primeira coisa que tem que ser resolvida é a macrodrenagem. Não adianta pensar em levantamento com RTK e dreno no piloto automático se eu tenho uma condição de dreno assim. Um dreno com 1.400 metros, com 6 metros de boca, drenando com a passagem para entrar de trator com um tubo de 60. É impossível isso funcionar bem. Outro tipo de estruturas com alguma falta de manutenção, isso aqui são só para chamar mais atenção, mas isso aqui garanto para vocês que não é muito difícil da gente encontrar em áreas arrozeiras. É bem fácil e é uns detalhes que depois, na hora de botar soja nessas áreas, a gente encontra esse tipo de dificuldades. E a questão principal, muitas vezes, nem é a seção dos canais. São as estruturas como bueiros e pontes subdimensionados. Quando vem as chuvas mais intensas, acontece esse tipo de fenômeno aqui. Então, retrabalho, ineficiência, porque quando ocorre uma restrição numa cruzada d'água, ela represa, causa um remanso na drenagem, acaba alagando a soja imediatamente para trás. Se a área é plana, a água vai muito mais longe ainda. Então, a gente precisa repensar essas estruturas. Essa área que está entaipada, essa é uma área lá no município de Rio Grande. Aqui a gente tem esse dreno aqui. E dentro desse dreno, que é um tubo de 40 milímetros de diâmetro, drenam 135 hectares. Quando é arroz, o arroz aguenta algum desaforo, mas mesmo assim ele é prejudicado aqui porque a gente tem atraso em época de semeadura com uma drenagem. A soja, então, é um fracasso num lugar desse aqui. Então, que fique muito bem claro, para a soja ter sucesso na várzea, a gente tem que dar condições para ela. E a primeira coisa é a drenagem.
E nós, o que estamos fazendo a respeito da drenagem para receber a soja na várzea? Precisamos mudar esse cenário, porque o ambiente próprio de arroz não tem condições nenhuma de ter uma soja de qualidade. Vai ter por sorte, mas sorte a gente tem uma vez a cada 10 anos. E como fazer esse dimensionamento, então, né, pessoal? Então, hoje existem ferramentas que se utiliza estatística, hidrologia, mas basicamente o que a gente precisa determinar? A gente precisa saber qual é a chuva que a gente quer drenar. Bom, se a gente tem uma chuva, qual é o tamanho, o volume da chuva? Eu quero drenar 100 milímetros por dia, 150 milímetros por dia, 180? Bom, isso é um projeto da engenharia, que é parametrizado pelo engenheiro. E a partir disso ele pega essa chuva, coloca ela no ambiente e ali infiltra tanto, escorre por aonde? Qual é a declividade, qual é a velocidade da água? E assim vai dimensionando a propriedade a nível de microbacia, pegando todas as águas que entram na propriedade, porque muitas vezes o problema das várzeas não é a água que chove na várzea, é a água que vem de fora, que vem das coxilhas, que vem do vizinho, que entra pelo meio da lavoura. Então essas coisas a gente tem que saber. Tem que saber quanto entra de água e de onde vem essa água. E a partir disso propor as intervenções. Então só para ilustrar isso que eu estava dizendo, esse aqui é um gráfico de relação chuva-vazão. Essas barras azuis é a chuva e essa vermelha é a vazão. Por que ela tem um atraso ali? Porque o atraso da vazão se chama tempo de concentração. O atraso não é imediatamente, começou a chuva agora, não enche a calha ali nesse minuto. Ela começa a chover, demora um pouco mais e vai encher aquela calha ali em 10, 15 minutos. No campo é a mesma coisa. Para a água sair lá do topo da chuva, para chegar no dreno aqui embaixo, ela demora um certo período. Isso se chama tempo de concentração. Por isso que a vazão aumenta depois que tem o pico de chuva. E uma chuva acumulada durante o dia, uma chuva extrema, é uma chuva essa aqui, ó. 173 milímetros em 24 horas. Nesse caso aqui. Então, você pega esse tipo de chuva aqui, faz uma análise para ver qual é a probabilidade de ocorrer esse tipo de evento. Então, você começa a fazer os dimensionamentos. Aí, de posse de ferramentas como as de levantamento com RTK ou algum levantamento topográfico, a gente consegue identificar as pendentes do terreno e ver quanto que verte de água com aquela chuva em cada talhão. E nisso tu monta uma gestão de águas dentro da propriedade. Olha, esse talhão com essa chuva ele verte tanto, verte para lá, aquele lá drena para cá, esse drena para cá. Bom, e esse dreno principal que vai de alto a baixo, ele tem que ter capacidade de receber essas águas que estão chegando. Então é o mesmo sistema do que uns canais de irrigação para o arroz. A gente tem um campo aqui, tem um outro campo lá e um outro campo lá. Para colocar água. É o mesmo sistema, só que inverso para drenagem. Aqui eu tenho que ter uma capacidade de drenagem, para lá eu tenho que ter essa capacidade mais o campo da frente, e assim por diante. Então, depois disso, a gente tem todas as lavouras com as suas áreas, com as declividades médias, com os tempos de concentração de cada lavoura e com a vazão de cada lavoura. E a partir disso, então, você monta o mosaico e você faz o dimensionamento das áreas. Então, só para vocês verem que aqui, onde tinha esse tubo de 80, hoje tem 2 galerias de 1,20 m. Alguns sistemas de comporta, essa aqui é uma área específica onde tem um dique, porque é beira de rio e tem enchente e outras coisas. Esse outro dreno aqui, como ele era anteriormente, e uma área que não produzia soja. Pessoal, a gente tem que ter uma inquietude de descobrir por que as áreas não produzem. Não adianta eu colher 30 sacos num talhão, colher, o ano que vem eu planto ele de novo, tenho o mesmo problema e não vou atrás para resolver por que eu estou colhendo 30 sacos, o que está acontecendo, para tentar resolver e descobrir o que é.
Então, essas áreas aqui, áreas históricas, que não colhe soja, não colhe. Às vezes o não colher soja na várzea é quase que cultural. O cara admite que não colhe, que não produz, mas como que não produz? Meu vizinho está colhendo 70, estou colhendo 25, o que eu estou fazendo errado? E tu vai lá olhar a estrutura. E a estrutura é grosseira, é valo, máquina escavando e bueiro. Esse é o que mais retorno dá. E esse dreno aqui enche. Isso aqui são duas bocas de 1,5 m, duas de 1,40 m e bota de cano cheio. São 540 hectares que drenam por dentro desse dreno aqui. Você pode ver aqui que no fundinho aqui chegou a dar uma alagada. Aqui tem 8,5 metros de comprimento e 1.500 metros de comprimento. Então, a respeito da macrodrenagem, que eu tinha para chamar atenção era aquilo ali. Agora eu vou passar para o tema da microdrenagem, que através das ferramentas das geotecnologias, a gente tem novas formas de fazer a microdrenagem, porque normalmente ela é feita de forma aleatória, ou seja, a gente delega para alguém fazer a microdrenagem, o cara pega a valetadeira, engata no trator e vai para o campo. Aí tem um lugar que está crivado de dreno e o outro não passou nem perto. Ou o dreno subindo para o alto e o diabo a 4. Então hoje a gente tem condições de fazer o mapeamento dessas lagoas e garantir que os drenos vão interceptá-las. Isso é garantia de drenagem? Primeira coisa, se não tiver a macrodrenagem, não adianta fazer... Alô? Se não tiver uma macrodrenagem adequada, não adianta fazer isso aqui. Não vai ter o resultado. Se a gente tem uma macrodrenagem, bom, aí de repente vale a pena investir nisso aqui. Porque a grande maioria das lagoas a gente vai conseguir drenar. Só que se a lagoa for muito funda, acaba que a envaletadeira trabalha muito bem dentro da lagoa e quando ela sai, quando ela tem que cortar o topo da lagoa para poder dar a drenagem, o chão está mais duro ali, ela acaba não cortando. Mas ela drena 80% da lagoa, ela drena. O meio dela, ela não vai conseguir resolver, mas com certeza é um método muito mais assertivo do que um método aleatório ou o método de fazer retas a cada 30, 40 metros. Acaba que quando tu dá um A e B de 30 em 30 metros, quando tu vê a lagoa está no meio e o dreno está passando do lado. Então, a partir desses levantamentos topográficos, a gente consegue mapear essas lagoas, consegue dimensionar esses drenos, desenhar esses drenos na densidade adequada, garantindo que todas as lagoas vão ser interceptadas e depois executar esses drenos utilizando ferramentas de geotecnologia como o piloto automático e um monitor que tem a capacidade de navegar essas linhas, que é a mesma ferramenta para fazer a taipa. Só que em vez das linhas estarem em nível, elas estão no sentido do fluxo da água. E essa tecnologia a gente já tem trabalhado aqui no Uruguai, na Labrustar, lá no irmão do Tito, no Alex. A gente já utiliza essa ferramenta, inclusive para fazer a microdrenagem nas áreas de arroz. Porque as lagoas, elas estão nas áreas, elas são da área. Se tem arroz, ela dá problema no arroz. Tem soja, dá problema na soja. Então não é porque é o arroz que a gente vai afrouxar para a drenagem. Então a gente tem feito exatamente isso aqui para drenar as áreas de arroz. Então aqui é só para ilustrar para vocês uma imagem de drone, como é que fica o cenário da microdrenagem numa área executada com drenos planejados utilizando o piloto automático. Dá um play. Então, pessoal, para uma microdrenagem eficiente, a gente precisa que esse dreno aqui tenha capacidade de receber a microdrenagem. Se eu estou com esse dreno aqui afogado, jamais esse dreno aqui vai estar drenando dessa forma. Ele vai estar nivelado aqui, ó, e essa água vai estar lá no meio do campo. E é esse detalhe aqui que faz uma diferenciar. Se no final das contas eu tenho 2 eventos desses durante o ciclo da soja, com certeza a conta vai chegar. Então, para a gente ser efetivo aqui, a gente tem que ser mais efetivo do lado de fora da lavoura ainda. A respeito da irrigação. Bom, falamos da macrodrenagem. Se vocês quiserem interromper e perguntar, não tem problema nenhum, não importa. Se quiser deixar para o fim, interromper no meio,
não faz diferença. Então já falamos da macrodrenagem, falamos da microdrenagem e agora eu vou falar um pouquinho da irrigação. Não vou falar do método da irrigação por sulco, que todo mundo sabe do que se trata. A questão é que nas áreas que a gente tem trabalhado, que tem se feito essas intervenções para utilizar a irrigação por sulco, a gente tem cometido um grande equívoco, que é no manejo da água para a irrigação dos sulcos. E por que eu digo isso? Porque quando a gente tem uma irrigação por sulcos, normalmente, quando a água chega no fundo do sulco, a gente corta a irrigação e conclui que a irrigação está feita, chegou no fim da área. Quando a gente está irrigando por sulco a soja e a água chegou ao final do sulco, a gente cumpriu a primeira etapa, que é a fase de avanço. Imagina que levou 5, 6 horas para a água chegar lá no fundo. Na cabeceira eu já coloquei 30 milímetros de água e lá no fundo eu recém-molhei a superfície. O que acontece? Da metade do sulco para frente, a gente não percebe incremento de produtividade. Então, muitas vezes, a gente está vendo áreas comparativas de irrigada com sulco e áreas que não tem sulco, e não se tem um incremento tão grande de produtividade por esse grande motivo. A gente está pecando no momento de fazer essa irrigação nessa soja. Agora é um vídeo, dá um play. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que demonstra, então, como é que é o avanço da água num sistema de irrigação. Ou seja, naquela barra azul lá, é a água avançando. Essa lâmina verde aqui, ó, é o quanto eu quero colocar de água. Ou seja, quando ela estiver completa, é que eu terminei a irrigação. Vocês vejam que a água chegou lá no fundo, isso aqui está indo água fora. E eu não terminei de minha irrigação. Agora que eu vou terminar a irrigação, que eu fecho. Então, o que acontece? A gente tem que acabar botando um pouco de água fora. Num solo que tem baixa infiltração de água, isso acontece mais claramente. Ou seja, eu estou colocando a lâmina de água, só o que eu quero botar para dentro do meu solo é isso aqui, ó. Então, está saindo lá embaixo, mas eu tenho que meter água, porque eu tenho que encharcar o meu perfil. Então, enquanto essa lâmina aqui, que é o pontilhado, não ficar completa, eu não posso parar de irrigar. Então, na verdade, eu estou com um sistema de irrigação, mas eu não estou irrigando de forma adequada. Essa aqui sim que é a forma adequada. Agora, eu completei a lâmina de irrigação. Agora eu vou cortar. Ó, vai completar aqui, eu vou cortar a irrigação. Então, essas coisas que a gente tem que entender. A gente precisa colocar uma lâmina de água parelha. E agora aqui eu vou mostrar para vocês um outro sistema, que é o sistema de irrigação por pulsos. Ele utiliza menos água, porque ele vai infiltrando no solo conforme com pulsos, como se diz. Então a gente coloca vazões fortes de água, coloca e corta. Coloca água e corta. Na verdade, isso aqui é acionado por uma válvula que coloca a água para um lado e coloca a água para o outro. Essa água vai avançando, porque o que acontece? Quando vem a segunda onda, ela já pegou uma parte do solo úmida e ela pega mais velocidade. Então ela já vai molhando mais na frente. A gente consegue gastar menos água, vai menos água fora, porque essa parte de baixo do gráfico aqui, isso aqui é o que percola. Então é uma outra possibilidade também da gente utilizar menos água para irrigar a soja, a irrigação por pulsos usando essas válvulas. A respeito ainda da irrigação, pessoal, a gente tem que saber também a vazão que a gente está colocando nesse sulco e o comprimento desse sulco. Nesse gráfico eu mostro para vocês um estudo em uma área sistematizada que mostra 5 vazões em cada sulco. Foi testado 0,2 litros por segundo, 0,4 litros por segundo, 0,7, 1 litro por segundo e 1,5 litro. O que aconteceu quando foi colocado 0,2 litros por segundo nesse sulco? A água não atingiu nem o final do sulco, de tão pouca água que era. Ou seja, a demanda no trecho era maior do que a água que eu estava colocando. Quando eu coloquei 0,4 litros por segundo, eu levei 300 minutos para atingir 200 metros. O que quer dizer isso aqui? Eu levei muito tempo para atingir pouca distância. O
que quer dizer isso? Eu coloquei muita água na cabeceira e pouca água no fim. Com 0,7 litros por segundo, eu já baixei o tempo de 300 minutos para 120. Já cheguei num número razoavelmente ideal. E aqui, com 1 litro por segundo e 1,5 litro, eu fiquei na faixa dos 60 minutos. Só que como era um solo muito arenoso, com 1 litro por segundo e 1,5 litro, causou erosão. Então isso, pessoal, só estou falando esses dados mais técnicos, que é para chamar a atenção de vocês, é que a gente precisa medir as coisas. A gente precisa saber a dimensão das coisas, precisa saber as demandas. As escalas são diferentes, as topografias são diferentes. A irrigação por sulco é uma irrigação por superfície. A área tem que ter aptidão para receber irrigação por sulco. Não é porque é várzea que dá para fazer sulco. A priori, elas teriam que ser sistematizadas. Mas algumas áreas que têm o terreno razoavelmente suave, com pouca presença de coroa e pouca presença de lagoas, elas têm aptidão para fazer irrigação sem ser sistematizadas. Tem outras áreas que, se não forem sistematizadas, não tem o que fazer. Ah, eu posso usar o sulco para drenagem? Pode usar o sulco para drenagem. Mas para irrigar não vai ser eficiente. E mesmo usando para drenagem, quando chegar nas lagoas, vai ter que fazer um dreno, porque senão essa água, quando der no baixo, ela vai empoçar e vai ser pior do que se não tivesse. Voltando então agora para concluir, já falamos da macrodrenagem, microdrenagem, irrigação. O que mais que eu posso fazer para receber essa soja com qualidade? Bom, se eu tenho muito problema de lagoa, eu preciso tapar essas lagoas. E hoje a gente tem ferramentas que são inovações, digamos assim, na América Latina. São ferramentas que nos Estados Unidos e na Europa elas já estão há mais de 10 anos trabalhando com afinco, que não é novidade. Para nós, no Brasil, é uma novidade. Aqui no Uruguai também essas ferramentas estão começando a ser testadas. E, fundamentalmente, elas vêm para substituir o laser a curto e médio prazo. Por que eu digo isso? Porque essa ferramenta ela permite a gente fazer as correções com um movimento de solo mínimo. E eu vou mostrar para vocês com números que todos aqui que plantam arroz estão sistematizando todos os anos e não sabem. Eu vou mostrar para vocês que vocês estão sistematizando. Então, quando você fala em sistematização, a primeira coisa que você pensa é que é uma agressão no solo e é muito caro. Coisas como as atrocidades como essa aqui. Isso aqui talvez seja possível fazer, porque lá nos Estados Unidos o solo é fundo, mas mesmo assim, com certeza, não é barato fazer uma coisa dessas aqui. Então eu chamaria que essa nova tecnologia a gente consegue fazer um aplanamento com controle, que é a suavização como os técnicos têm batizado e os produtores têm chamado, que é uma correção de microrrelevo, basicamente tirando as lagoas, tirando as coroas e tapando as lagoas. Então, só para vocês terem uma ideia disso que eu estou dizendo, dá um play para nós aqui. Esse vídeo é do Marcos Bueno, que está presente aqui. Então, essa ferramenta, diferentemente do laser, o laser ele só permite a gente fazer a sistematização de duas formas. Superfícies planas, sem declividade, em cota zero e com declividade. Mas sempre sobre um plano, porque o raio laser é um plano. Já com o sistema RTK, eu tenho controle tanto do eixo X quanto da altura, ou seja, eu consigo levantar em um ponto e baixar em um outro. Então, você pode ver que está meio trancando o vídeo, essa ferramenta permite eu tirar o solo de um determinado ponto e colocar aonde eu quiser, mantendo a superfície original do terreno, fazendo breves correções. Eu judiaria que ficou trancando. Mas ali mostra o trator navegando, carregando a plana e descarregando. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou mostrando, essa aqui é uma área que a gente fez
um projeto para fazer uma simulação, tá? Essa aqui é a superfície original do terreno. Essa aqui é uma simulação para fazer a sistematização com declividade e simulando como se ela fosse num laser, ou seja, uma superfície plana caindo em uma única direção. As taipas ficariam dessa forma, reta, e esse aqui seria o mapa de corte e aterro dessa área, ou seja, na parte vermelha a gente está cortando e a parte azul a gente está aterrando, para deixar essa superfície extremamente lisa. E esse projeto, nessa determinada área, a gente teve um movimento de solo de 289 metros cúbicos por hectare e um corte médio de 5 centímetros, o que é bem razoável. Para fazer, então, a suavização, que é o que? Tapar só as lagoas e tapar as coroas, a gente já veio para um movimento de solo de 96 metros cúbicos por hectare e um corte médio de 1,6 centímetros. Vocês podem observar que os cortes são muito mais a menos e os aterros também. E as taipas ficam um pouco sinuosas, não ficam retas que nem o laser, mas não é nada que a gente percebe que melhora, some todas as coroas e some todas as lagoas. Tá? Isso aqui tem várias formas, isso aqui é um projeto de engenharia, dá para fazer várias mudanças de declividade, o que for. Mas quanto mais tu fugir da declividade principal do terreno, ou seja, da topografia média do terreno, com certeza o volume de solo vai aumentar, se tu for querer fugir daquela declividade original que tu já tem ali. Então, só aqui, comparando com outro, é um volume de solo 70% a menos do que comparado com o sistema laser. Então, para concluir, eu pergunto para vocês. Primeiro, antes de perguntar, eu já vou afirmar. Esse tipo de plana não corrige microrrelevo. Para manejo de água, essas planas não servem. Elas não tapam lagoa. A única coisa que essas planas fazem é organizar microrrelevo para a gente poder plantar. Se essas planas resolvessem alguma coisa de tapar lagoas, nós não tínhamos mais lagoa nessas áreas. Porque faz 50 anos que se esfrega essas planas 2 vezes por ano e as lagoas estão no mesmo lugar, estão mais para frente, mais para o lado, mais para o outro, mas elas estão ali. Então eu afirmo para vocês, essa ferramenta para manejo de água não é adequada. E aí eu pergunto para vocês, quantos metros cúbicos de solo movimentamos todos os anos usando essas ferramentas? Uma plana dessas trabalha rolando um solo a que profundidade? 5 centímetros? 6? 4? Vamos dizer que ela passe com 3 centímetros. 3 centímetros, movimentando em 10 mil metros quadrados, essa plana, passando uma vez em toda a área, movimenta 300 metros cúbicos por hectare. Ou seja, movimenta bem mais do que a sistematização, usando o RTK ou até mesmo aquela simulação com laser. Mas onde é que está mas como é que pode isso? A questão é o seguinte, que uma plana dessas aqui, ela passa cortando ou rolando terra em 100% da área. E naquele outro método, a plana passa em 55, 60% da área cortando, e os 40, 45% da área, ela cruza aterrando. Então, ela tira de onde tem que tirar e coloca onde tem que colocar. Então, em termos de movimento de solo, quanto eu boto, quanto eu tiro, o pessoal pode ter certeza. Quem usa esse tipo de ferramenta e plana o seu solo, está sistematizando sempre, só que não está corrigindo. Então, de repente, é bom pensar em alguma alternativa, porque a lagoa, se a gente não tapar ela, ela vai estar sempre ali. Todo ano ela vai estar ali. E a gente só vai lembrar dela quando ela estiver cheia d'água e o arroz estiver morrendo e a soja estiver morrendo. Então, é melhor se prevenir. Agradeço a atenção de todos e fico disponível para as perguntas.
Bueno, não sei se há alguma pergunta desse tema que é tão novo e tão importante para nós acá. Nada. Nenhuma pergunta? Ninguém entendeu o português do... Alô. Operacional, eu posso te dizer que a sistematização, o operacional, ela é um pouco mais custosa, em função que nas áreas de corte tu precisa de um pouco mais de potência, mas basicamente a grande diferença está na tecnologia que tu precisa. A plana, para fazer esse outro tipo de trabalho, ela é uma plana diferente, um pouco mais cara. O ideal é que seja um scraper, porque o scraper ele corta, carrega e descarrega onde tem que carregar. A plana, aquelas outras com caixa, ela vai arrastando o solo. Então ela demora mais, isso encarece a sistematização para fazer. Então fazer sistematização com scraper é mais barato que fazer com plana. Mas a questão toda está na tecnologia que isso envolve. Que hoje um sistema RTK ele tem outras funções dentro de uma propriedade. Mas dependendo do tamanho da propriedade, vale a pena o investimento só para fazer esse tipo de correção, porque se tu fizer uma análise, por exemplo, eu tenho mais de 30 mil hectares de planeotimetria levantadas e todas as áreas eu avalio as áreas de armazenamento, que são as lagoas. Então tem áreas com 13,5%, 4%, 5%, a média é 5,5% de lagoas, de todas as áreas. Mas tem áreas que tem 14%, a área recorde é uma área em Rio Grande, da Granja dos Quatro Irmãos, da área do Major Isidro, que tem 14,5% de lagoa. E essas áreas, se tu não garantir que os drenos vão interceptar, tu vai perder. E mesmo interceptando, a gente perde. Então, tem algumas contas, aí tu bota lá que esse 14%, cara, alaga sempre. A lagoa está sempre ali, seja no arroz ou soja. Então, mas claro, tem que ter uma mão de obra qualificada, tem que qualificar o colaborador que vai fazer esse tipo de serviço. Existem até no Brasil algumas empresas que terceirizam esse tipo de operação, mas se o cara for fazer uma análise de custo-benefício, dificilmente não vai ser viável. Uma pergunta mais? Bueno, entonces quería agradecer ao Antonioni. Em Coxilha, vocês já têm feito algum trabalho porque em certos pontos que a água não vai para um lado nem para o outro, também tem feito algum tipo de trabalho para a soja? A respeito da drenagem de Coxilha, esse tipo de ferramenta particularmente não. Essa ferramenta é utilizada no Mato Grosso, no centro do país, eles utilizam para sistematizar as coxilhas para a produção de cana e etc. Nas nossas áreas do Rio Grande do Sul, a questão da drenagem nas coxilhas é um pouco diferente. Porque o problema da drenagem na coxilha não é a água que chove, é a água que vem de baixo para cima e erosão. Então, um dreno aberto em coxilha é uma coisa complicada. E a gente tem muita olho de boi que acontece nas coxilhas, que são águas que vêm do subsolo. Então, essa drenagem que vem de baixo para cima, a gente tem que fazer, que eu não abordei aqui, que é uma drenagem subterrânea, utilizando mangas ou outras tecnologias. Não seria claro, se eu tenho uma bacia, uma lagoa, eu tenho que cortar ela para drenar a água da chuva. Mas esses lugares onde tem afloramento de água, aí a drenagem tem que ser por baixo, porque a água que vem dali é da subsuperfície. ¿Alguna más? Bueno, entonces quería entregar un regalo a Antonioni y agradecer la charla. Muchas gracias.